Publish News Entrevista, com oferecimento de Coisa de Livreiro, traz uma pessoa de sobrenome Machado, que no meio editorial é um sobrenome de muito peso. Ele não vem na lombada do livro. O sobrenome do sobrenome, nesse caso, é Record, uma das editoras mais tradicionais da história do Brasil. Nossa entrevistada é herdeira desse império, uma pessoa com a cabeça tanto na tradição quanto no avanço, principalmente o avanço das relações humanas. Ela é Rafaela Machado. Pronto, Rafaela, estamos gravando. Obrigado por participar do programa, por ter aceitado abrir a sua quarentena. Não sei como é que ela anda, mas... Tá, estamos aqui, né? Mais de 100 dias, mas muito obrigada, André, pelo convite. É uma honra enorme estar aqui no seu programa, dividindo o dia a dia e os desafios aí nessa quarentena, né? Você está falando da sua casa ou da editora? Da minha casa. A gente está trabalhando remotamente, por enquanto, ainda não temos previsão de voltar. Tem sido uma adaptação, né, um pouco desafiadora, assim, digamos, mas eu acho que o Brasil todo, né, tá ainda se adaptando aí ao trabalho remoto, mas é legal, assim, é bom que a gente consegue exercer o trabalho de casa, e isso ajuda muito nesse momento aí da pandemia. E tem algum design seu aí nesses que aparecem ao seu fundo ou não? Não, esse daqui não. Pois é, eu tenho um background em jornalismo e fiz uma especialização em design, mas eu gosto muito de estamparia. Então, eu tenho algumas estampas em casa que foram feitas por mim, assim. Nem todas, para eu não ser muito metida. Rafaela, me conta isso. Você trabalha no grupo editorial Record, que é da sua família. É uma criação da sua família, não é isso? Exato. Você sempre teve como destino certo ir para a editora ou não? Você pensou em fazer outras coisas? Como é que é? Olha, eu cresci na Record, né? E eu sou a caçula. Desde pequena, eu sou apaixonada por livros e desde pequena eu sempre quis trabalhar na Record. Eu acho que meu pai ficou até um pouco desesperado, porque ele queria que eu tivesse outros empregos e outras experiências, e isso foi muito importante na minha formação. Eu me formei como jornalista, eu fiz uma especialização em design, que também é uma grande paixão na minha vida. Eu comecei como estagiária na Record há 10 anos, e eu passei 4 anos no departamento de marketing e 6 anos no editorial, na Galera, que é o selo infanto-juvenil da Record, né, que já tem mais de 10 anos de história aí. E para mim, assim, foi sempre um lugar muito estratégico e que não só eu sempre me identifiquei, né, eu crescendo, amei ter contato com livros infanto-juvenis, mas eu considero que é um mercado muito estratégico para a editora, porque o editor infanto-juvenil, ele vai pautar todos os produtos culturais, né, que a próxima geração de leitores vai consumir. Então, se você consegue ampliar a sua base através dos livros infanto-juvenis, a editora tem aí um leitor para o resto da vida. Então, eu me apaixonei pela Galera, eu me apaixonei por livros jovens adultos, desde que eu era uma jovem adulta, assim, bem menina, e ali é um lugar que eu acho que é muito importante, assim, para eu estar, né, porque não só isso de ser um lugar estratégico para o mercado, mas eu também acredito que é estratégico para a sociedade, né? Porque a gente está... É um cargo de muita responsabilidade você pautar os valores e as histórias que vão crescer com essa próxima geração. Uhum. E então eu tenho muito orgulho hoje em dia, né? Comecei lá atrás como estagiária, de hoje ser editora executiva da Galera, além de uma das donas da Record, continuando aí a história do meu pai e do meu avô. Cara, deve ser... assim, como é que você lida com... É um peso que a gente não calcula, não tem
aquela métrica para calcular, mas você sente. Deve ter sentido de formas diferentes ao longo da sua trajetória. Fala um pouco disso. Eu acho que, assim, eu sempre tive em mente que eu preciso merecer esses privilégios, né? Eu estou numa editora que é muito profissional, a gente tem 77 anos de história, e eu me sinto muito inspirada por esse legado, né? Pelo legado do meu avô. O meu avô foi um cara muito visionário, ele criou a Record aos 20 anos de idade, há 77 anos atrás, e a visão dele de mercado é uma visão que me norteia até hoje, porque ele sempre teve como premissa fazer do livro um produto de massa. E, na verdade, ele sempre foi muito criticado por isso. Tem uma entrevista que eu amo com ele, que o jornalista fala, Alfredo, as pessoas falam que você faz livro como quem faz sabonete. E ele fala que, infelizmente, a indústria do sabonete está anos-luz à frente do mercado editorial em termos de publicidade, em termos de criar um objeto de desejo que seja consumido em massa pela população. E essa era a visão dele, era isso que ele queria fazer. E assim, o que é legal que é uma coisa muito importante da gente falar, né? Porque o mercado editorial, ele é, por natureza, elitista, porque nem todo mundo se sente próximo do livro. Existe toda uma aura em volta do livro como produto, as pessoas às vezes acham que é um cristal sagrado, e eu concordo com o meu avô que esse é o maior obstáculo para você tratar o livro como um produto que tem que estar na casa de todo mundo, assim como uma Havaianas, né? Então, assim, a Record é uma empresa enorme, a gente tem 13 selos editoriais, e eu sou muito inspirada por essa visão do meu avô e também o legado do meu pai. O meu pai teve uma pegada completamente diferente, meu pai era um economista, e ele também foi muito visionário, ele transformou a Record no maior mercado, no maior conglomerado 100% brasileiro, o maior conglomerado editorial 100% brasileiro. E ele sempre foi também muito... uma coisa que norteou muito a visão do meu pai foi dar voz não só a todo tipo de autores e autores jovens, mas como dar independência e visibilidade para vários editores. Então, hoje, a Record já foi a escola que formou grandes nomes aí no mercado editorial brasileiro, que estão agora em outras casas ou que continuam na Record. Então, eu venho aí realmente com esse peso muito forte, muito grande, do legado do meu pai e do meu avô. Mas, e é bastante intimidador, assim, eu acho que faz parte essa responsabilidade, lidar com ela de uma maneira que me inspire a usar realmente esse privilégio para fazer um bom trabalho e para também levar a literatura nacional para o mundo, né, e ampliar a nossa base de leitores aqui no Brasil, levar o livro para casa das pessoas. Eu acho que essa é uma base que me norteia. E, assim, por um lado, é uma responsabilidade muito grande, mas, por outro lado, é uma honra enorme para mim continuar o sonho do meu pai, que é uma pessoa muito querida para mim, assim, e que eu sinto que ele não morreu, porque todos os dias eu continuo nessa missão e nesse trabalho. Então, é muito gratificante. Você fala com muita paixão, e isso também passa nos vídeos que você fez. Eu assisti alguns dos vídeos que você postou em YouTube falando de lançamentos, falando de livros e tal. Pôr a cara no vídeo, assim, para falar é uma coisa natural para você? Eu gosto muito, né? Eu me formei em jornalismo, então eu estou acostumada, assim, eu gosto de falar. Eu gosto muito desse contato humano, de falar com as pessoas, e eu acho que, assim, esse meu contato com o marketing, né, essa minha estrada que eu comecei no marketing, isso me aproxima muito do leitor. Eu acho que esse é um grande diferencial do editor hoje em dia. Eu acho que essa visão do editor num sótão com um gato e um café e uma máquina de escrever não funciona em 2020, né? É legal você estar nas trincheiras. E essa foi a forma como aconteceu a minha formação profissional. Então, quando eu trabalhei no marketing, eu viajei o Brasil inteiro num projeto nosso chamado Mochilão da Record, que era tipo um road show de livros e que a gente
visitava, assim, sei lá, 20 cidades. Esse ano a gente não pôde por conta da pandemia, mas a gente visitava várias cidades, né, e apresentava diretamente para o leitor. Então, isso foi muito importante. Eu acredito que, assim, boa parte do sucesso que a gente tem na Galera e na Record é por conta do aprendizado que eu tive com esse contato direto com o leitor. Né? Eu acho que o leitor, ele sabe o que ele quer ler, ele sabe qual livro que funciona. Uma das coisas que eu aprendi nesse business, eu aprendi com o meu pai, é que a gente não tem todas as respostas, você tem que saber fazer as perguntas certas, para as pessoas certas. E eu acho que, então, assim, fazer vídeos, botar a cara, conversar na Bienal com o leitor que está lá na fila, aí que você encontra o caminho das pedras. Então, eu acho essa parte, muito mais do que essa outra parte como é que se diz, por trás das cenas de backstage, eu acho que essa parte da linha de frente, ela é muito estratégica, muito importante, e ela me anima muito. Então, eu adoro, seja fazer vídeo, ou apresentar um mochilão, ou estar lá na Bienal, conversando com os jovens, com os leitores, eu acho que essa é a parte mais importante do editor jovem hoje em dia, né? E talvez isso já seja uma necessidade para todos os públicos, né? Porque mesmo os idosos de hoje, eles estão completamente ligados, né? No celular, no computador e tal. Agora, eu lembro do mochilão, parecia um show de auditório, assim, né? Que a gente está acostumado na televisão, e aquilo ao vivo pulsante, o pessoal sabendo todos os lançamentos e tal. Rafaela, quem é? Você consegue descrever? Existe um perfil médio para o jovem, para esse jovem leitor? Você conhece ele? Olha, existem vários, né? Mas o que eu acho que é o mais legal é que eles se sentem parte, e eles são parte do que a gente faz. Então, eles não têm vergonha, não têm medo de dar opinião, eles são bastante exigentes conosco, eles cobram uma coerência muito grande da gente, e eles me motivam todos os dias, eles são meus chefes, né? Eu faço livro para essas pessoas, então eu considero que o autor e o leitor são os meus chefes, né? São para quem eu trabalho, e eles sabem exatamente o que eles querem, e a gente vai lá e corre atrás. Então, eu acho que essa é a grande virada, assim, né? Não é mais aquela coisa do leitor passivo, que você vai e fala, leia isso agora, né? É uma coisa que os leitores estão construindo o catálogo conosco, eles estão dizendo, pô, galera, lança esse livro aí eu vou lá e leio o livro, e aí a gente, se for possível, a gente vai e lança. Então, eles são os meus professores. Eu acho que é muito importante, especialmente nesse mercado, você ter humildade e aprender com as pessoas que são os seus consumidores. Até porque, assim, o marketing está mudando muito, né? As pessoas não querem só consumir o seu produto, elas querem saber por que você faz aquilo, elas querem te conhecer. Então, eu acho que isso é uma força motivadora incrível, assim, para a gente sempre conhecer esses leitores. Mas aí tem... você fala assim, eles são os meus chefes e tal. Mas de vez em quando a gente briga com o chefe também. Sim. Como é que você aprendeu a lidar com dizer não às vezes? Vocês querem isso, mas eu não vou editar, e daí e quando a gente coloca a cara no vídeo também tem essa coisa que é muito mais intensa hoje em dia, que é a reclamação, inclusive até a falta de respeito às vezes. Sim, é interessante isso, né? O Humberto Eco, que é um autor nosso, tem essa frase maravilhosa que a internet democratizou aí para os burros terem voz. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não se dão conta que tem um ser humano ali lendo a reclamação. E isso acontece, assim, gente, desde nós como operador de telemarketing até qualquer pessoa nas redes sociais. Esse ódio, ele faz parte. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, saber lidar, que às vezes vai ser uma crítica que não vai fazer sentido, sabe? Mas você tem que tentar ter uma certa frieza e entender o que daquela reclamação pode ser útil para você, o que não pode, e entender que, assim, ninguém agrada todo mundo, né? Então, faz parte. Assim, a Record, ela é uma editora
muito bibliodiversa, né? A gente faz livro desde sobre Minecraft até Foucault, então, e tudo que tem ali no meio do caminho. Então, você pode não gostar de um livro meu, você vai gostar de outro livro da Record, sabe? Não existe isso também de você não gostar de ler. Eu acho que você só não achou um livro para você. Então faz parte. Eu acho que a gente vai ouvir muitas críticas, sim. As outras editoras também recebem muitas críticas e faz parte da nossa maturidade saber lidar com isso, né? Essa é uma maturidade. Às vezes a gente acorda num dia ruim e ela fica no pé da cama, a maturidade. Com certeza. Essa semana passada saiu uma notícia aqui no Publish News sobre a publicação de um livro do Lucas Rocha, que é um autor aí da galera, Com Você Tem a Vida Inteira, e um livro que foi publicado pela editora Scholastic nos Estados Unidos. E que é que que pauzinhos você mexeu para isso acontecer? Porque ele chegou na Scholastic não como qualquer autor, mas com força, né? O mérito da importância que a Scholastic deu é totalmente do Lucas, é uma história muito, muito incrível. Se eu tenho algum mérito, foi ter entregue esse livro nas mãos do David Levitan, que é um autor da galera, tem vários livros conosco, e é um amigo pessoal meu e é também editor da Scholastic, né? O David veio para o Brasil na Bienal de 2018, e a gente trocou muita ideia nessa vinda dele, porque uma das coisas legais sobre a galera, das quais eu mergulho muito, é que a gente tem esse comprometimento de fazer livros para todos os tipos de jovens que existem no mundo, para todas as minorias se sentirem representadas, né? Então, a gente tem esse currículo de obras LGBT desde 2013, 2014, quando poucas editoras se propunham a fazer isso. E bem ali na vinda do David, né, a gente estava conversando sobre isso, foi um pouco antes das eleições, e sobre a importância da literatura LGBTQ contra o autoritarismo, e aí ele me perguntou quais obras da galera, quais autores nacionais tinham me inspirado recentemente, e eu dei esse exemplar do Você Tem a Vida Inteira para ele, que é um livro sobre 3 jovens e um diagnóstico de HIV. E esse livro é muito interessante porque quando eu estava crescendo, tinha muitos filmes sobre HIV, muitos livros. Foi durante aquela época da pandemia do HIV que um diagnóstico de HIV era uma sentença de morte. E de uns tempos para cá ninguém mais falou sobre isso, mas hoje em dia é uma doença crônica como asma, como várias outras, que pode ser controlada perfeitamente. E essa é a pegada do livro, que, na verdade, o grande problema do jovem soropositivo, hoje em dia, é o preconceito social, não é mais a doença. Né? A doença é facilmente controlável, mata menos do que várias outras coisas. Então, é um livro que fala sobre isso, e é um livro que eu aprendi muita coisa lendo. Eu aprendi que o SUS é realmente muito avançado nessa contenção do vírus aqui no Brasil, os remédios são gratuitos, um remédio único que já tem todos os componentes, consegue controlar. E conversando sobre isso com o David, eu acho que eu devo ter falado de uma forma meio apaixonada, ele foi e levou o livro para um leitor de português, lá um brasileiro na Scholastic, que amou, porque assim, o livro é incrível, e foi uma grande surpresa para nós que esse livro foi não só contratado, mas está sendo lançado com destaque lá fora. É uma fonte de muito orgulho. Para mim, eu sinto que assim, você não pode fazer livros jovens só para jovens heterossexuais brancos no Brasil, né? Existem muitas outras pessoas que não se sentiam contempladas com a literatura jovem. Então, para mim, é de extrema importância que a gente corra atrás dessa desigualdade de diversidade nas obras jovens. Né? Lá em 2013, quando a gente lançou o livro do Levitan, Dois Garotos Se Beijando, uma grande rede de livrarias brasileiras se recusou a expor esse livro na vitrine. E aí meu pai estava vivo nessa época, meu pai não fugia de polêmicas, como você deve lembrar, então ele adorou a ideia que a gente teve, que foi fazer... primeiro a gente mandou esse livro para o Feliciano,
e depois a gente promoveu um beijaço no nosso Facebook, pedindo para as pessoas mandarem foto beijando outras pessoas do mesmo gênero, de outro gênero, beijando seu animal de estimação, enfim, para promover isso que é só amor, né? Então eu acho que assim a literatura jovem, ela é mais do que só, ela promove mais do que só a leitura, né? Ela promove vozes, e eu acho que é muito importante para a gente estar atento a essas vozes. Porque daí o livro fura, às vezes, o bloqueio da própria casa, né? Entrou o livro, chegou na mão do jovem, mesmo que ele esteja num ambiente preconceituoso, pronto, a bolha estoura, né, Rafael? Exatamente. E eu sempre falo que o livro com um personagem, por exemplo, negro, ou personagem LGBT, ele é importante para o jovem negro e para o jovem LGBT, mas ele também é fundamental para o jovem hétero ou jovem branco, para que você destrua o preconceito pela raiz. Porque se você cresce vendo outros tipos de casais na sua frente, você não vai crescer homofóbico, né? Um dos livros que a gente acabou de lançar agora, que é um queridinho meu, é O Amor de Cabelo, que é baseado no curta que ganhou melhor animação no Oscar de 2020, que é um livro enaltecendo os cabelos crespos. E eu acho muito importante esse livro no Brasil, porque eu não sei se você sabe, mas o Brasil ele é o campeão no mundo de alisamento capilar. E esse tipo de procedimento começa muito cedo. As meninas de, 6, 7 anos fazem esse tipo de alisamento no cabelo por conta do bullying. Então, a melhor forma de você erradicar esse tipo de coisa é começar cedo. Então, se você tem mais livros como Amor de Cabelo, você não só faz com que meninas e meninos que têm o cabelo crespo cresçam gostando de si, mas você faz com que as pessoas que têm o privilégio de não sofrer esse tipo de preconceito entenderem, apreciarem e enaltecerem a diversidade também. Então, eu acho que não dá para você fazer livro jovem só para um tipo de público, você tem que fazer para vários. E é um grande desafio mesmo. Eu vou até lembrar da poeta baiana, mulher negra Jovina de Souza, que ela tem um poema justamente muito forte falando dos meus cabelos crespos, e quando ela recita o poema em público, muitas meninas ficam muito emocionadas. É uma libertação. Não que esteja errado que uma menina queira alisar o cabelo, se ela quiser. Claro. Sim, o que não pode haver é a pressão, né? Exatamente. E a literatura vai furando essa coisa. Agora, teve uma coisa que eu achei muito curiosa nessa notícia sobre o Rafael, que esse livro dele foi um dos 3 escolhidos pela editora para um programa que chama, pelo que eu entendi, leitura obrigatória, que daí os funcionários da empresa têm que ler os 3 livros. E primeiro achei bacana, porque ele foi um dos 3 de 400 livros lançados e tal. A Record também tem leitura obrigatória? Olha, a gente tem que ter, assim, a gente tem um clube do livro dos funcionários que a gente ama, né, fazer. Cada hora a gente escolhe um livro do catálogo ou um livro novo para debater, mas a gente não tem leitura obrigatória. Então, eu fiquei muito inspirada com a Scholastic, porque é muito importante, né? A gente trabalha com livro, tem outros setores, tipo o setor financeiro, comercial, que, cara, precisam ler para se inspirar, para saber, conhecer o produto que a gente está vendendo. Isso que move, assim, eu costumo dizer que o best-seller, ele nasce na casa. Ele é aquele livro que quando você está revisando, você fala, fulana, você tem que ler, me fala quando você chegar no capítulo 18. Aí começa esse burburinho, e quando chega o livro da gráfica, você não encontra um exemplar, porque todo mundo leva, todo mundo está lendo. Então é assim que nascem os best-sellers. Eu acho que você tem que... hoje em dia, né, as grandes editoras, elas têm mais ou menos o mesmo know-how, elas têm mais ou menos o mesmo poder de marketing. O que vai fazer um livro se destacar é a empolgação daquele editor em particular. Então, eu acho que esse lado humano, assim, é uma coisa muito importante para fazer os livros serem bem-sucedidos. Esse é um ano que deveria ter Bienal. E esse caso mesmo, você fala, caramba, colocou o livro nas mãos de um autor americano numa Bienal, para exemplificar esse ponto de encontro importante. E não temos a Bienal esse ano. É uma perda muito grande. É uma perda muito grande, né? Assim,
eu fico vendo a gente viu com frustração as grandes feiras literárias serem canceladas, mas ao mesmo tempo é a coisa certa a se fazer para preservar a saúde das pessoas. Afinal, uma Bienal sem aglomeração não é uma Bienal, né? Uma Bienal sem uma fila de autógrafos não é uma Bienal. Mas o mercado do livro ele é muito, ele sempre se reinventa, né? Então, uma coisa que a gente esse ano, por exemplo, na Bienal, a gente teria duas autoras muito importantes vindo, que é a Angie Thomas, autora do Ódio que Você Semeia, que está há mais de 3 anos na lista dos mais vendidos lá fora, que é um livro inspirado no Black Lives Matter, é um livro extremamente didático sobre o que é racismo e tal, e ela viria. E uma outra autora de muito sucesso para a gente, é a autora de fantasia, é a Cassandra Clare, que também estava confirmada. A gente não vai ficar só chorando pitangas, né? Então, o que a gente decidiu fazer? A gente tem promovido lives com essas autoras, mas não apenas lives de bate-papo, né? A gente reinventou mais ou menos essa ideia de fazer um lançamento, né? Então, a gente bateu um pequeno recorde mês passado com a live da Cassandra Clare, foi a maior live do mercado editorial, com mais de 2 mil pessoas participando, e nessa live a gente anunciou a pré-venda de um box exclusivo que os fãs estavam pedindo há muito tempo, aquela questão de ouvir o que os fãs querem, né? Aí a gente disponibilizou o link e botamos também o catálogo dela todo com 20% de desconto naquela semana. E a gente vendeu muito, quase que a tiragem toda da pré-venda em apenas 6 horas. Então, é legal a gente pensar, porque assim, não adianta você ter um best-seller nas mãos se você não sabe como lançar. E assim, tipo, se você não tem como fazer um lançamento físico, você dá o seu jeito, né? Então, o lançamento virtual, assim, ele funciona, pelo menos para o público jovem. A gente vai ter semana que vem uma live com a Angie Thomas. E para a live da Angie Thomas, a gente vai fazer uma coisa diferente. Para cada livro comprado depois dessa live, durante uma semana, cada livro dessa autora, da Angie Thomas, nós vamos doar 10 livros para a ONG Educafro, que doa livros para crianças negras em situações de risco. Então, a gente vai promover essa ação e, obviamente, a gente vai ter um bate-papo muito legal com a autora, sobre representatividade na literatura, sobre os personagens do livro, junto com essa ação da Educafro. Então, assim, existem saídas, existem formas de inovar, mesmo dentro da pandemia, e eu acho que o livro é até muito importante para manter as pessoas em casa nesse momento, porque né, nesse país que tanto se critica a cultura, são os livros e os produtos culturais que estão acalmando e estão salvando a sanidade mental das pessoas. Então, eu acho que é uma coisa muito benéfica para a gente que o nosso produto, né, ele conseguiu existir durante uma pandemia. Isso é muito importante. Assim, o livro não vai acabar, sabe? Então, é isso. Se a gente não pode fazer um lançamento físico, como que a gente pode fazer um lançamento virtual de uma maneira para instigar os leitores e botar todos eles ali numa aglomeração virtual com o autor? E acaba sendo mais democrático, porque nem todo mundo poderia pagar o ingresso da Bienal, nem todo mundo poderia pegar um lugar na fila, mas todo mundo que tiver uma conexão na internet pode entrar numa live, pode ficar cara a cara com um autor estrangeiro, que às vezes nem conseguiria vir para o Brasil, né? Então, tem esse outro lado também. Rafaela, política é um assunto incômodo para você ou você fala... Não, política eu acho que não tem como você fugir, né? Tudo é político na nossa existência hoje em dia, então podemos conversar sobre tudo. A Record, ela publica obras de todas as correntes, vamos dizer, ou Sim. Quase todas as correntes, menos as que são perigosas demais para a saúde das pessoas. Exatamente. O grupo tem Civilização Brasileira, que é uma editora historicamente de esquerda, que teve um papel muito importante durante a ditadura, de combate à ditadura, e tem autores, o Lobão é autor do grupo, né? Enfim, tem outros autores também identificados com a direita. Como é que é para você lidar com tudo e como é que você se posiciona hoje em dia diante da situação no Brasil no momento?
Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu, Rafaela, eu sou de esquerda, eu me identifico com os ideais progressistas, então é desafiador estar num grupo como a Record, porque a gente publica de tudo, como você falou, né? A gente publica literalmente de Paulo Freire ao Olavo de Carvalho. E para a gente, o que realmente importa é promover o debate, né? Eu acho que você não pode se propor bibliodiverso como a gente se você não tem realmente essa diversidade. Infelizmente, nos últimos anos, o Olavo de Carvalho acabou tendo uma projeção muito extremista, que é bastante preocupante, né, para a gente. Mas quando a gente, por exemplo, isso é um assunto que é bem polêmico, porque quando a gente contratou esse livro, que na verdade foi lá em 2012, né, antes dos protestos contra o governo Dilma, e já eram artigos antigos que saíram no Globo, então não tinha realmente como a gente prever o tamanho que isso ia tomar, né? Então, a preocupação que eu tenho como uma das donas é que a gente também faça ter tanta visibilidade quanto o Olavo tem o outro lado, né? A gente publica Paulo Freire, Márcia Tiburi, a gente tem um livro com o prefácio do Boulos, a gente tem Humberto Eco, a gente tem Hobsbawm, a gente tem, né, muitos nomes importantes da esquerda, mas é muito engraçado que ninguém quer falar sobre isso, as pessoas só querem falar sobre o outro lado. Mas é isso, eu acho que, assim, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo, o debate político, as pessoas virou uma coisa muito passional. Ele não tem mais tanto a ver com ideias, com projetos sociais, com projetos econômicos, passou a ser tipo o seu candidato versus o meu candidato, e não é construtivo, né? É tudo à base assim, vamos cancelar tudo. E eu acho que assim é muito importante que a gente tenha uma visão crítica. Então, justamente para a gente continuar tendo grandes nomes da esquerda, grandes nomes que não necessariamente é fácil também, você apanha dos dois lados, você também tem que promover essa diversidade. Assim, eu acho que um dos grandes méritos da Record é que realmente não importa a sua orientação política, não importa o seu gênero literário favorito, tem um livro da Record para você, né? Mas, tendo dito isso, eu acho que assim, não só eu, mas metade da Record, né, dos donos da Record, são de esquerda. E a gente tem essa preocupação em ser... porque nós somos diversos mesmo, né? Dentro do nosso quadro de funcionários tem várias pessoas de diferentes etnias e diferentes posicionamentos políticos, diferentes gêneros e sexualidades, e é isso que faz a gente ser tão rico. Então, mas obviamente que assim, eu também não posso me responsabilizar pelo que os meus autores fazem na vida pessoal deles e quem eles se tornam, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que, assim como as editoras pequenas, que têm os livros de astrologia do Olavo de Carvalho, a gente tem esses livros no nosso catálogo, não tem nada ali extremista como o discurso dele passou a ser, né? Então, assim, mas faz parte, eu acho que o debate faz parte, você ter essa diversidade faz parte, contanto que o outro lado também apareça bastante, com muita visibilidade. Você vislumbra, você falou, meu posicionamento é da esquerda. Você vislumbra que caminho a esquerda deveria tomar? Muita gente que é da esquerda, muitos intelectuais da esquerda dizem que a esquerda ficou emparedada no Brasil, ou talvez no mundo. Você vislumbra o caminho que deveria ser trilhado? Eu acho que a esquerda passou também a tretar muito entre si, né, e não fazer as alianças necessárias. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, se unir contra o que está acontecendo agora, sabe? Que eu acho que a própria direita está se fragmentando também. Então, a gente tem que fazer uma frente unida e antifascista e realmente focar no principal, né? Que é o debate respeitoso e... Enfim, esse é o maior desafio que eu sinto, controlar os diferentes egos para que a gente consiga ser um bloco unido. Aqui, a gente, quando a entrevista ainda estava presencial, aquele mundo que a gente vivia... Né? Lá atrás.
aquele sofá azul que recebia os nossos convidados. A gente tinha o Museu de Tudo, né? Eu, se fosse pedir uma coisa para o Museu de Tudo, entre as suas coisas, eu ia pedir aquele cartaz ali atrás, I need more space. Ele é muito legal. Ele é incrível, né? Eu amo. Você, você precisa mais espaço para quê? Ou você não precisa de mais espaço? Olha, agora eu acho que com esse isolamento eu não quero mais espaço, eu quero aglomeração mesmo, porque dá uma saudade de ter contato com as pessoas. Mas eu acho que todo mundo precisa de um espaço, precisa de uma voz, e eu amo esse quadro, porque é isso, né? Sem um espaço para crescer, a gente não prospera. Então, a gente tem que respeitar também o espaço das outras pessoas, a voz das outras pessoas, mesmo aquelas que não concordam conosco. Se você tivesse que resumir a utopia da sua vida hoje, qual seria? Nossa, mas essa é uma pergunta muito difícil. Tudo bem, a gente tem tempo. Eu vou pensar, eu vou pensar. Não é simples. Você acredita em utopia? Você gosta? Mas eu gosto da palavra de utopia. Uma utopia editorial, para mim, seria a mesma do meu avô, que é tornar o livro um objeto de massa, tipo Havaianas, na casa de todo mundo ter livro. Tá. Isso é uma utopia maravilhosa, porque ela vem junto com muita transformação, né? É verdade, é verdade. Você é autora também. Não, eu sou ilustradora e eu tenho um livro de colorir que saiu pela galera chamado Atelier Fashion. Ele também foi lançado nos Estados Unidos. Eu chamaria isso de autoria. Não tem muitas palavras no livro, né? Mas eu gosto muito de ilustração e para mim foi muito legal fazer esse livro. Eu lembro que quando eu me interessei por design, muitas pessoas falaram, nossa, mas é uma coisa tão fora do mercado editorial e tal, e eu fiquei com essa insegurança, e na época meu pai me deu muita força, porque ele disse que no futuro a gente vai ligar os pontos, a gente vai entender por que aquilo ali foi importante. E hoje em dia eu acho que esse meu olho para o design, para objetos bonitos, o que torna um objeto interessante, um objeto desejável, é uma coisa que eu coloco nos livros que a gente faz, e eu sempre tento fazer um livro ser, assim, muito irresistível para aquele público, né? Então, eu acho que nada é à toa, nenhum aprendizado é à toa, e eu tenho muito orgulho de ter estudado design também, é uma coisa que eu amo. E aí, quando eu fiz esse livro de colorir, foi realmente essa sensação de juntar duas paixões numa coisa só. Engraçado você falar isso do design, porque hoje em dia tem um termo que está super na moda, que é o design thinking, que é justamente pensar no mundo com a cabeça do designer, né? Eu acho que, assim, todas essas coisas, o marketing, o design, a estratégia, elas são muito necessárias, porque no nosso negócio, que é fazer livros, né? Porque não adianta você ter um best-seller nas suas mãos se você não sabe como lançar, se você não sabe qual embalagem ele tem que ter, sabe? Qual apelo ele tem que ter. Ele pode ser um livro incrível, mas se você não souber lançar, se você não souber comunicar, se você não souber precificar, enfim, se você não souber fazer todo o trabalho até ele chegar na livraria, ele não vai vender, né? O que mais tem é exemplos, assim, né, de grandes livros lá fora, que são mega best-sellers e que por algum motivo não deram certo. Então, essa questão do design thinking e também de pensar em marketing, em como comunicar aquilo, é muito importante, porque realmente um best-seller sozinho não faz verão. Você tem que saber como que você vai colocar ele no mundo, né? Qual estratégia você vai usar. Nem todos os livros vão poder ter a mesma estratégia. Então, eu adoro essas coisas de ligar os pontos, né? De pensar qual vai ser o design que vai combinar com essa história, sabe? Como que a gente vai mostrar isso? Vai ser uma live? Vão ser pedacinhos da capa aos poucos e depois você vai revelar? Sabe? Tipo, vai ser um influenciador? Vai ser o próprio autor? Então, o legal desse trabalho é que a gente não está fazendo o mesmo produto. Tipo, a gente não está fazendo Coca-Cola. Cada livro é um produto completamente diferente. Então, um livro de fantasia vai ser
tipo, vai ter um tipo de marketing, vai ter um book trailer, vai ter uma campanha online, um livro de política, vai ter uma estratégia completamente diferente. Então, você nunca fica entediado, sabe? Eu acho que essa é a melhor parte do nosso trabalho, e a pior também. E você, nossa, nunca tem um ano entediante. Verdade. Bom, com essa notícia para todos os colaboradores, funcionários do Grupo Editorial Record, que passaremos a ter 3 livros obrigatórios no ano, encerraremos a entrevista, só que com a surpresa, porque você ainda vai escolher que livros serão esses. Exatamente, eu tenho que pensar da melhor forma para não deixar nenhum autor chateado. Mesmo? Nossa, tem que lidar com isso ainda. Nossa, são muitas variáveis. Rafaela, muitíssimo obrigado pela sua disposição, pelo seu entusiasmo, por tudo que você acrescentou aqui para a gente. Obrigadão. Muito obrigada, André. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Espero voltar mais vezes. Espero que sim, sim, sim. Um Muito beijo. obrigado. Um beijo. Tchau, tchau.